Boa noite, recebam todos a paz do Senhor. Para aqueles que não me conhecem, me chamo Gabriel Minguta e esse é o terceiro episódio do Pode Proclamar, podcast bíblico que tem como propósito proclamar a palavra de Deus com sabedoria, com conhecimento. Se quiser saber um pouco mais sobre mim ou sobre o projeto, é só seguir a gente lá no Instagram, vai aparecer aí agora embaixo o meu @, segue e manda mensagem que você conversa diretamente comigo. Nós estamos com um convidado aqui hoje, que é um amigo, um irmão, e eu tive a honra de conhecê-lo nessa trajetória, nessa caminhada cristã, que é o meu amigo Matheus Barcelos. Matheus, por favor, se apresenta, fala um pouco sobre você, conta pra gente um pouco mais quem é o Matheus. Paz do Senhor para todos que seguem o Pode Proclamar. Gabriel, uma honra estar aqui com você. A gente conversa bastante, temos esse contato. E eu me chamo Matheus, como já foi comentado, tenho 22 anos e atualmente sou estudante de Direito. Prego há cerca de 7 anos, vai fazer 8 anos. E estamos seguindo nesse movimento da chamada aí de conseguir, pregar, falar do amor de Deus, seja no altar, seja fora do altar. Nós estamos seguindo esse propósito aí há quase 7 anos, né? Matheus, a gente vai começar o episódio de hoje, a gente está debaixo de um tema. O tema do nosso episódio de hoje é a influência secular na igreja. Um tema um tanto que polêmico, né? Alguns assuntos dentro desse tema. E para iniciar, eu quero que, por favor, você comece falando para a gente a definição da palavra secular. O que é secular? Então, na verdade é um assunto muito presente na igreja, né? O que é o secular, hoje a gente fala muito sobre isso. Chega a ser debate no meio dos jovens, chega a ser debate no meio dos adolescentes e principalmente no meio dos obreiros, né? O secular hoje torna-se muito popular no nosso meio o assunto do que é. Mas, para quem não sabe o que é secular, nada mais, nada menos do que tem alguns significados. Quem colocar no Google vai ver no dicionário informal, vai ver no dicionário formal que existem alguns significados do secular. Tem a tradução do dicionário e a outra tradução que você vai falar pra gente aí. Tem muitas traduções. E uma dessas que a gente vai ver vem de século, né? Daquilo que tem mais de 100 anos, daquilo que é resultado deste século, né? Do que nasceu neste mundo, nesta cultura, nesta política que nós vivemos. E o significado que nos importa, nos interessa, claro, é tudo aquilo que não respeita a liturgia de uma religião ou os costumes que se seguem numa religião, e não necessariamente do cristianismo, né? Então, para entender melhor, o secular é algo que não respeita a liturgia do religioso, foge um pouco daquele parâmetro, daquele cubo do religioso. Então, tudo que, para nós cristãos, né? Tudo que não respeita os nossos preceitos, não vem da nossa cultura, da nossa política, dos nossos costumes, torna-se secular, porque vem deste século, deste mundo. É quase que babilônico, né? Para nós que somos crentes. Matheus, iniciando a minha segunda pergunta para você. Você acha que nos tempos de hoje, nos dias de hoje, a igreja realmente tem sofrido uma influência secular? Você acha que a igreja sofre essa influência daquilo que não é cristão, como você trouxe a definição, daquilo que não faz parte da nossa religião? Você acha que a igreja está sofrendo essa influência no nosso tempo? Nós temos, a gente estava até conversando em off aqui, né? Um pouco sobre isso. E nós temos, infelizmente, alguns exemplos de influências não cristãs atualmente. Nós vivemos uma situação muito atípica no nosso mundo. Estamos falando de século, de mundo, de resultado de investimento político, estamos falando sobre evolução ministerial, evolução de tecnologia, e não tem como lembrar do século em que nós vivemos, que é o boom da tecnologia, né? Hoje nós temos pessoas, Gabriel, que vivem de influenciar pessoas. Então, o que antes era só uma rede social, o que antes era só um hobby, hoje se torna, né, uma grande massa de manobra para influenciar pessoas, né? E essa pergunta é justamente isso. Nós sofremos, a igreja sofre essa influência secular? Sim. E o problema é que o público-alvo dessa influência é justamente a pessoa que não pode ser influenciada. Eu vou explicar um pouco.
Nós temos muitos exemplos de influenciadores, temos exemplos de ministros, temos exemplos de pessoas que influenciam as outras e que, infelizmente, não conseguem, né, ficar para sempre vivendo o que o cristianismo pede, o que Jesus Cristo pede de nós e acaba nos influenciando de forma negativa. Vou dar um exemplo bem rápido, sem citar nomes, né, mas nós passamos agora por pelo menos três eventos em que pessoas que cresceram no cristianismo, pessoas que se tornaram populares no cristianismo, pessoas que ganharam toda a vida, digo financeiramente também, no meio do cristianismo, influenciam muitas pessoas e do nada, né, não mais se identificam como cristãs. E essas pessoas normalmente, a gente pode lembrar de 3, 4, 5 agora atualmente, normalmente essas pessoas influenciam os jovens, os recém-convertidos, né, as pessoas que não têm uma base tão grande de referências de homem e mulher de Deus. Alguém que ainda está formando o seu pensamento, formando a sua consciência. Sim. Alguém, como você disse, que ainda não tem uma base firmada. E realmente sofre uma influência muito grande. Pode continuar falando aí. E essas pessoas que estão sofrendo essa influência, normalmente os influencers cristãos, que está crescendo cada vez mais, a igreja está se tornando popular, a igreja está ficando cult, né? A gente vê na Globo mesmo, muita gente se identificando como crente agora, como cristão. A gente vê a Sara Beatriz cantando no Altas Horas, né? Então tá cada vez mais popular. Aí voltando ao assunto, pra gente não se perder, essas pessoas que se identificavam como cristãs e influenciavam milhares, milhões de jovens, milhões de pessoas novas convertidas, do dia para a noite resolvem assumir-se não mais cristãs, né? E essas pessoas que antes tinham conteúdo de oração diária, de estudo diário, do nada não gostam mais do que Cristo oferece. E essas mesmas pessoas que seguiam antes e eram cristãs, continuam seguindo. E a gente acaba agora vendo essa virada de chave. A gente pega pessoas que influenciavam para o bem e do nada começam a consumir outro tipo de conteúdo, outro tipo de música, outro tipo de relacionamento. E os jovens da nossa igreja, os adolescentes da nossa igreja acabam sendo influenciados por essas pessoas que agora desviaram e estão postando o mesmo tipo de conteúdo no Instagram. E, às vezes, mesmo que seja de forma inconsciente, sem perceber, a pessoa sofre também a influência, né? Sofre. Porque existe... Pode falar. Nós vemos pessoas que eram cantores cristãos. E a letra levava a Deus, a louvar a Deus, a honrar seu relacionamento, seu casamento. E do dia para a noite, essa mesma pessoa que cantava sobre Deus, agora canta sobre curtir a vida e largar tudo que representa o cristianismo, a fé, honrar o marido, honrar o pai e a mãe. E o público é o mesmo. A gente não vê um movimento para as pessoas deixarem de serem influenciadas por estas, né? Então, aqueles mesmos que antes levavam pessoas para o altar estão arrancando. E, voltando à pergunta principal, nós estamos sendo influenciados sem perceber. Porque a tecnologia hoje está aqui na nossa mão, e antes a pessoa desviava, a gente nem sabia. Agora, a pessoa desvia e ainda leva alguns com ele, né? Então, por exemplo, a gente vê isso na Bíblia. Saul está desviando, e o que Deus faz em relação à vida de Saul, que não é mais a mesma? Deus pega e põe alguém no lugar dele. Porque se ele permanece com a honra que ele tinha, com o poder político que ele tinha, ele certamente levaria pessoas com ele. Então, o ideal para nós não sermos influenciados por essas pessoas, claro, é uma utopia. Seria nos mantermos firmes em Deus, no altar, e não ser influenciado por qualquer pessoa. O ideal é esse. Só que é utópico, né? O ser humano é inerente a referências. O ideal é se afastar dessas pessoas que nos influenciam. A gente tem que reconhecer quem influencia e quem não influencia, né? Então, temos que nos afastar dessas pessoas que influenciam para o lado negativo, que não compartilham mais das mesmas crenças, não compartilham mais das mesmas honras que o altar oferece, e se manter longe para não ser influenciado. Mas a gente normalmente não faz, né? O que acontece? É uma coisa, eu acho que é uma coisa do ser humano, Matheus. Não sei se você vai concordar com esse pensamento. Mas a gente, como ser humano, como homem, a gente sempre tem o costume de olhar para alguém e ter aquele alguém como espelho. Seguir os passos daquele alguém. E muitas vezes, não é sempre, tá? Mas muitas vezes, na maioria das vezes, a gente segue alguém como, por exemplo, você citou Saul, que é uma autoridade, que é alguém que tem nome, que é alguém que tem uma moral, e a gente segue. E acaba que quando aquele alguém acaba saindo do caminho, se a gente não perceber, a gente acaba saindo do caminho junto. Porque a gente está olhando para aquela pessoa, a gente não está olhando nem para onde aquela pessoa está indo.
A gente está olhando para aquela pessoa. A gente está seguindo aquela pessoa está indo para o caminho certo. A gente está seguindo. Só que em algum momento da trajetória, do nada, aquela pessoa não desvia e você, quando não olha para o caminho, olha para a pessoa, você começa a desviar junto. Aí é quando acontece a influência que você está citando aí. As pessoas, em vez de olhar para o caminho que você citou, esses influencers, que um dia foi uma boa influência, não vou dizer que não foi, que um dia foi alguém que levou para o caminho certo, que falou sobre o caminho certo, só que em algum momento saiu da trajetória. Aí aquele alguém está olhando para aquela pessoa, seguindo aquela pessoa, acompanhando aquela pessoa, escutando os conselhos daquela pessoa. Aí quando aquela pessoa começa a desviar, se a gente não perceber, a gente desvia junto. Nós participamos do podcast de um amigo, Jonas Mota, Luz do Mundo. Um abraço, Jonas. Jonas. Ó, pesquisa aí no Instagram, Luz do Mundo, vai inaugurar quando? Janeiro. A partir de janeiro, o podcast do nosso amigo Jonas Mota. Procura aí que vai ser bênção demais. E nesse episódio que a gente estava conversando com o Jonas, ele perguntou justamente sobre referências, e é isso que a gente está falando. E nós tivemos uma fala muito interessante sobre referências, que procure ter como referência alguém que está perto de você. Porque você tem um controle de quem você admira e você consegue ver a vida da pessoa como um todo. É muito perigoso a gente ter como referência pessoas que nós não conhecemos e só temos contato por rede social. E isso acontece muito hoje em dia. E a gente acaba se desapontando e descobrindo coisas que normalmente vão nos desanimar, né? Então, se eu posso deixar uma dica para alguém que vai assistir isso daqui tenha como referência as pessoas que você tem acesso, e acesso total. Tenha como referência seu pastor, o seu líder dos jovens, o seu melhor amigo que você sabe que é crente, casado, fiel, que assim a gente se desaponta um pouco menos, né? E acaba que, voltando para o assunto, o secular não adentra a nossa vida, porque a nossa referência está dentro das nossas expectativas, cumprindo com as expectativas, porque a gente conhece quem está do nosso lado, né? É mais fácil eu ter como referência o Gabriel, que está comigo, no off, não é só Instagram, do que ter como referência, não sei, um influenciador com 1 milhão de seguidores, né? Então, quando a gente começa a admirar quem a gente conhece de fato, a gente se desaponta menos. Eu estava conversando sobre esse assunto também com um amigo meu esses dias, e esse amigo é um amigo muito voltado para o Ministério da Palavra, para o Ministério da Pregação. Eu conversando com ele, meu amigo Matheus também, um abraço, Matheus. E a gente conversando sobre justamente esse assunto, né? Ele falou, pô, Gabriel, fulano é minha referência. Só que você viu a notícia que saiu de fulano? Você viu a notícia que saiu Beltrano? Eu falei, Matheus, você já parou para ouvir fulano? Você já viu fulano pessoalmente? Você já... Não, mas eu escuto por aí, eu vejo as mensagens, a pregação dele é boa. Aí eu falei com ele, Matheus, você pode até ter ele como um exemplo de um bom pregador. Alguém que sabe falar, alguém que sabe interpretar a palavra, alguém que sabe se expressar bem. Agora, você não pode ter ele como exemplo para seguir uma vida com Deus. Porque você não sabe a vida com Deus daquele alguém. A gente vê pessoas, às vezes, que estão na mídia pelo superficial. Mas o profundo mesmo da vida daquela pessoa a gente não conhece. Então, por isso que é muito perigoso a gente ter essas pessoas como referência. Porque se a gente olhar para o superficial, quando a gente se aprofundar e souber o profundo, se aquilo que está mais a fundo não condizer com aquilo que a pessoa mostra no superficial, sim, a gente desanima, a gente desanda, a gente para. E realmente é algo que é muito, muito, muito perigoso. É uma discussão que chega a ser política hoje em dia, ou filosófica, que é justamente esse boom das redes sociais que a gente está falando. Hoje, fugindo um pouco da religião, do religioso, no mundo as pessoas vivem esse boom da rede social, que hoje a Virgínia tem o quê? Mais de 20 milhões de seguidores, né? O Carlinhos Maia, que posta, é comédia o story dele, né? Ele faz humor, ele também tem mais de 20 milhões de seguidores, né? E a gente talvez não tenha noção do quanto alto é esse número. A Juliette saiu do programa da Globo, né? Com 33 milhões de seguidores. Então, alguém desses 33 milhões gosta muito dela e é muito influenciado por ela. Só que a pergunta desses 33 milhões de seguidores, 20 milhões, 10, 5, 1, que seja, quantos realmente conhecem quem está por trás das câmeras, né? Porque parando para pensar, por muito tempo, agora não mais, mas por muito tempo o story tinha 15 segundos, né? E tem limite de tempo para você postar no story. Você não posta 3 horas de vídeo, não tem, né? Tem um momento em que você não consegue postar mais. Então, como pode, né, nessa realidade que a gente vive, as pessoas se basearem por segundos que vê na rede social?
E trazendo para a igreja, gente, não faz sentido a gente não admirar o pastor que cuida, que trata, que abraça, que, sendo muito sincero, nós não estaremos fortes sempre, crentes sempre, né? Santos sempre. Não há possibilidade de estar sempre. O bom é que o seja, que o faça. Mas os humanos, né? Somos humanos, temos problemas. Então, por que não se basear no pastor que vai ajudar quando você tiver caído, né? E isso tudo, você não quer se basear nele para se basear em alguém que você segue. Né? Alguém que você vai ver 15 segundos da vida e às vezes você está trabalhando, está na correria e você não vai ver nem mais de 1 hora do vídeo dele, do que ele quer postar. Então a pergunta que fica pra gente é, por que não se basear naquele que a gente tem contato diário, né? Que depois do culto vai dar um abraço forte, né? Vai cuidar de você. E aí a gente acaba caindo nessa influência secular porque a gente prefere seguir, compartilhar, né? Gostar daquele que influencia a gente temporariamente ali, né? Esporadicamente, pontualmente, e nunca mais a gente vai ver de fato a pessoa nem mandar um áudio pra gente de forma independente, né? Então a gente vai caindo nisso de ser influenciado pelo mundo, porque a gente está errando um pouquinho nessa comparação do real pro fake. Não tem essa noção do que é realidade, o que é só um trabalho, só um post na rede social, sabe? Mateus, assim, o que acontece? Quando a gente vê essas circunstâncias, essa situação, a gente pensa, entende que esse é um dos motivos que tem levado a igreja a ser influenciada. Mas não é um único, né? Não é um único motivo. E se aprofundando um pouco mais sobre isso, na sua opinião, na sua visão, no seu pensamento, o que é que tem levado a igreja a sofrer essa influência? Eu até introduzi, né? Quando a gente estava conversando agora no início, até introduzi um pouco sobre isso, que é muito essa popularidade do cristianismo aí fora, né? Nós vemos, como eu comentei no início do episódio, pessoas que para nós estavam na igreja cantando ontem e por conta da sua popularidade vai para um programa de rede nacional, ser visto por milhões de pessoas, né? E o que isso resulta? Resulta que não há mais bolha, né? O que acontecia na igreja primitiva? Existia o grupo que estava ali, né, sendo dirigido por Paulo, sendo dirigido pelos seus líderes, e Paulo, à distância, acabava, né, dirigindo essas pessoas. Olha, não faça isso, faça desta forma, case assim, é bom que um obreiro seja dessa forma. Por quê? Existia a bolha que respeitava os parâmetros, os preceitos do que Deus pedia, né? Então, não tinha tanta influência secular, claro que tinha, mas não tinha tanta quanto hoje, porque ainda se respeitavam os limites, né? Já hoje, nós, infelizmente, estamos vivendo uma popularidade em que já não se sabe mais o que é, de fato, real, verdadeiro, cristão e o que não é. Então a gente começa a viver essa influência justamente porque está se misturando tudo, né? A gente vai ver muitos, não digo que está certo ou que está errado, mas é uma discussão que ocorre. Muitos líderes que hoje defendem o secular na igreja, né? Então a gente percebe que está se misturando, a gente não sabe mais o que é, o que não é. Existem debates do que é louvor e o que não é louvor. Por quê? Porque a letra que entra na igreja hoje já não é a letra mais só voltada para Deus, né? Voltada para o homem, para si. A dança que entra na igreja hoje, não digo em igreja específica, quando eu digo igreja eu digo o todo, né? O que é o movimento. A dança que entra hoje não necessariamente é voltada para Deus. Por quê? Porque é o que vai viralizar, né? O que vai dar certo, é o que vai atrair aplausos. Então, respondendo a pergunta rebobinando a fita, é claro que na época de Paulo tinha muita influência, né, gente? O mundo estava ali do lado, né? Tinha os teatros pagãos, né? Tinha os deuses pagãos, mas é diferente hoje. Na época, a pressão sobre a igreja, comparada a hoje, era uma pressão muito maior. Muito, tinha morte. Era uma pressão terrivelmente grande, comparada à pressão que a igreja sofre hoje. Sim, mas é um pouco diferente, né? Vivemos realidades um pouco diferentes. Enquanto, na situação de Paulo, na situação das igrejas primitivas, eram ameaças para matar e tinha-se noção do que era o secular, do que era o pagão, né? Eles levantavam altares para o pagão. Hoje a gente não sabe, né? Então hoje tudo bem cantar música secular, e claro, aqui
Tem que haver um debate sobre o que é bom, o que não é bom, o que é espiritual e o que não é. Mas a gente hoje se pega perguntando por que eu não posso cantar essa música, se essa música fala sobre amor? Enquanto no primitivo, na igreja do início do século, na igreja, né, que estava começando tudo com Paulo, tinha certeza do que era bom e o que não era. Eu cito as palavras de Paulo, né? Paulo disse que tudo nos é lícito, né? Mas nem tudo nos convém. Eu acho assim que a gente tem que pesar aquilo que convém o cristão e aquilo que não convém o cristão. Vai me edificar? Então eu pego para mim. Vai fazer bem para minha vida espiritual? Então eu pego para mim. Vai me tornar uma pessoa melhor? Então eu pego para mim. Agora, se não vai mudar nada, e se eu tenho a dúvida, é pecado ou não é? Eu prefiro não fazer. Eu prefiro não assumir o risco de estar pecando ou não estar pecando. Eu prefiro fazer o que é certo, ou seja, eu tenho certeza que não é pecado. Eu tenho certeza, a Bíblia me dá respaldo de que não é pecado. Eu sigo. Agora, se existe uma dúvida dentro de mim, se é ou não é, é melhor não fazer. Eu não sei se você concorda com esse pensamento. Mas entre correr o risco de pecar ou não pecar, eu prefiro não pecar. Normalmente, o necessário seria se perguntar isso, né? Mas aqui descontraindo um pouco, não é bem isso que acontece, né? Se é bom, normalmente as pessoas pensam aí fora e às vezes nos alcança também, né? Se é bom pra mim, vamos fazer. Normalmente é o que acontece aí fora, né? Só que o ideal é, gente, se nesse sentido sabemos que é errado e às vezes, isso é muito bom de conversar, às vezes o errado faz bem também, né? Mas não é porque faz bem que tem que ser feito. Né? E lembra que Paulo diz, Deus, tira de mim esse espinho urgentemente, mas não vou tirar. Né? Não estava fazendo bem para ele ser mantido com aquilo, era uma dor, era uma necessidade urgente para ele perder aquela dor, para ficar bem. Mas Deus falou, não, cara, não está te fazendo tão bem, mas você vai ter que aguentar isso daí. Então, muitas das vezes, o errado ou o que nos afasta de Deus, aparentemente, vai nos fazer bem, vai nos tratar, mas não é o que Deus quer para nossa vida, né? O que vem de Deus nem sempre vai nos acalentar. Às vezes vai doer, às vezes vai fazer, né, mal. Por quê? Porque às vezes a gente só quer aquilo que vai nos fazer sorrir. Enquanto Deus também ensina nas lágrimas, né? Isso é algo a se pensar e tem muitos exemplos bíblicos de momentos em que homens e mulheres de Deus sofreram, choraram, mas Deus disse, cara, eu vou te ajudar, mas você vai ter que passar por essa, né? A gente tem Elias, que foi um grande líder, e ele estava dentro de uma caverna, escondido, com muito medo de sair e com medo de morrer. Mas o que Deus diz para ele? É preciso que você saia. E quando ele sai, ele não sai sem medo, ele sai temendo, né? Ele sai receoso porque haviam tido ameaças, e ele já teve provas de que pessoas morreram por fazer o que ele faria. Né? Ele viu acontecendo. Ele viu acontecer. Então, Deus chama ele para fora e ele tem que aceitar o desafio. Talvez não te faça bem agora, mas o propósito que eu tenho é maior. Pode doer agora, mas eu vou te desenvolver. Essa é uma grande questão que você falou, que talvez não te faça bem agora. Porque, ainda que, vamos dizer assim, a minha vida, por fazer a vontade de Cristo, seja uma vida de sofrimento, seja uma vida difícil, seja uma vida de negação, até porque o evangelho é isso. Evangelho é negar. E o negar não é negar o que eu não quero, porque negar o que eu não quero é fácil. O negar muitas vezes é negar o que eu quero, é negar o que me faz bem, é negar o que me dá vontade, é negar escutar aquela música que eu gosto de ouvir, é negar fazer uma prática que eu gosto de fazer. Então, às vezes o evangelho é negar. Você pode pegar o exemplo, Gabriel, de relacionamentos fora da igreja. Tem pessoas que são felizes em relacionamentos fora da igreja. Mas a pergunta é, nesta forma em que eles vivem, até quando serão, sabe? Então, quer dizer, tem relacionamentos em que não se vive no altar em que a pessoa está super bem. E tem relacionamentos em que você está no altar e que você vai sofrer algumas necessidades, algumas questões, algumas limitações, porque é natural. Mas a resposta é sempre o final, né? Qual dessas duas relações, uma em que teve fidelidade, teve pessoa que se segurou até o casamento, e a outra em que teve tudo que eles quiseram fazer, né? Então lá no final você vai ver qual foi o casamento que foi bem sucedido, a família que deu certo, a família que não deu certo, sabe? Então tem coisas que a gente vai nos limitar de fato, nos segurar, nos guardar de fato em muitas questões, e pode ser duro, né? Pode ser ruim no momento em que você, poxa, cara, eu queria tanto ter acesso a certa coisa e não tenho, para mim não é bom, não é saudável, mas um dia vai entender que valeu a pena. Né? A gente
estava falando sobre... Vou até rebobinar um pouco aqui o assunto. Sobre a questão do que tem levado a igreja a sofrer a influência secular. E eu me deparei hoje com a frase de... É considerado até hoje um príncipe entre os pregadores, né? Que é Charles Spurgeon. Quando Spurgeon, certa feita, disse que a igreja tem pouca influência no mundo, porque o mundo tem muita influência na igreja. E você falou algo semelhante a isso. O motivo da igreja não conseguir influenciar muito o mundo hoje, porque o mundo tem influenciado muito a igreja. Você mesmo citou que algumas igrejas têm trazido o secular para dentro dos cultos, por exemplo. Tem trazido o secular para dentro dos ensinamentos. E isso gera um problema. Por quê? Porque quando a igreja abre mão, ela está abrindo mão da influência que ela tem e está trazendo e deixando a influência do mundo entrar. Então, acho que tem muito isso também nessa questão da própria igreja, algumas, tá? Não são todas, está permitindo que o mundo tenha influência na igreja, entendeu? Uhum. Isso é algo que eu percebo que tem muito acontecido também. A gente tem um exemplo sobre isso que você está dizendo, sobre a igreja também influenciar o mundo em alguma coisa, né? Nós passamos agora por datas festivas, né? Dezembro tem o Natal, que o mundo acredita, o secular acredita que o Natal é o momento em que Cristo nasce, né? Não é esse debate que acontece. Só que a realidade é que não, né? Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas o que os teólogos, parece um combinado, né? O que eles fazem? Olha, a gente não vai repreender ninguém que acredita que Jesus nasceu no Natal, muito embora saibamos que não nasceu. Por quê? É uma oportunidade em que a terra se vira para Cristo para honrar o que ele é, da forma deles, né? Mas é um dos poucos momentos, não que não haja, tem muitos momentos em que a gente vai, de fato, influenciar, né? Mas é um dos momentos em que deu mais certo essa influência da igreja para o mundo, que eles olham para Cristo por um momento e entendem, nossa, Jesus é importante por causa disso e disso. Então, eles param e o próprio secular entende que o Natal é uma data para passar com a família, não se vê mais tantas festas, né? Não se vê mais tanta bagunça, porque é o momento em que eles escolhem por um dia honrar o que Cristo representa. Então é um exemplo o como pode dar certo a igreja influenciando o mundo para que numa massa grande a gente consiga alcançar almas, né? Quantas pessoas não se viraram a Cristo no dia 25 de dezembro, pelo menos por uma hora, para entender o que Cristo representa. E talvez a pessoa não aceite Jesus ali no ato do Natal, mas virou uma chave para olhar para Cristo, não sei, por um dia, que pode virar uma semana, que pode virar um mês, e que, quem saiba, a pessoa pode se converter por causa do Natal, né? Eu estava ouvindo algo muito interessante também esses dias, se eu não me engano foi do Rodrigo Silva, historiador, um grande teólogo também, que ele falou também sobre uma outra parte que a igreja tem uma influência muito grande. Ele estava citando lá, por exemplo, que em qual lei brasileira fala que o homem não pode mentir? Ele estava citando sobre isso. Aí ele falou, o primeiro lugar onde falou que o homem não pode mentir foi a Bíblia. Ele estava citando que não existe uma lei que fala, você não pode mentir sobre nada. Não existe uma lei que, se tiver errado, você até corrige, que está fazendo direito, você até corrige a gente. Mas ele estava citando sobre isso, ele falou, não existe uma lei que fale que o homem não pode mentir. Não existe uma lei que fale que o marido não pode trair a esposa, ou a esposa não pode trair o marido. É porque tem costumes que vão para o campo da moralidade, do que é ético, né, do que é moral. Mas a primeira referência é sempre a Bíblia. E Moisés foi criando muitas leis que hoje muitos países no mundo se baseiam nela, né? A gente vê a Bíblia em muitas questões jurídicas, né? Você jura sobre a Bíblia. Eu ia fazer uma pergunta sobre isso também, porque eu tenho um amigo que também cursa Direito, ele falou que na faculdade de Direito se utiliza a Bíblia em algumas questões assim, entendeu? Eu até fazer essa pergunta para você também. É comum em alguns casos de matérias específicas, né? Porque a Bíblia tem muita referência, tem muito caso. Por exemplo, você vê o caso de Caim e Abel, né? Então você vê, é o caso de um homicídio. Então ali tem uma investigação relativa, que é Deus, o que aconteceu, né? Cadê o seu irmão? Então Deus fala com ele, cadê? Onde que tá? E ele tenta disfarçar, eu não tenho que guardar meu irmão. Então é quase um caso jurídico, né? Então muitos professores gostam de olhar para lá porque tem muita referência, muita gênese da lei, né? E eu acho, inclusive, que
a igreja ainda tem muita influência sobre a lei do Brasil, as leis do Brasil, né? Penso que, inclusive, muitos tribunais têm mais temor do que alguns locais em que a gente frequenta. Eu não digo igreja, né? Não vou exagerar, mas alguns locais que a gente frequenta, mesas que a gente frequenta, eu acho que em alguns tribunais tem mais temor pelo que Cristo representa, pelo que a Bíblia representa. Acho que tem mais respeito do que muitos grupos que a gente frequenta. Então, sim, respondendo a sua pergunta, é comum com alguns professores, né? Porque a Bíblia tem casos de investigação, tem casos de homicídio, tem casos de traição, né? Que é investigado, que é procurado, tem casos de abuso sexual. Então, eles preferem olhar muito para esse lado, porque a Bíblia serve para muita coisa, né? Para muita pessoa também, a Bíblia ainda é um livro muito popular, é o livro mais vendido da história, né? Mais vendido da história. Assim, Matheus, o que acontece? Então a gente vê que por mais que exista também uma influência secular na igreja, também existe uma influência da igreja no secular. Um influencia o outro. Embora hoje, nos dias atuais, eu veja uma grande influência do mundo secular na igreja, uma influência muito grande. E isso me gera o próximo assunto, o próximo tópico aqui do nosso podcast, que é qual é o resultado da influência secular na igreja. O que isso gera para a igreja? Qual é o resultado que isso tem gerado? Digo e reconheço que talvez nós dois não sejamos as melhores pessoas para falar sobre, né? Mas eu creio que a proposta do podcast não é doutrinar pessoas, mas é uma conversa, né? É um papo. Eu tenho um podcast, inclusive, quem estiver ouvindo aqui, ouça no Spotify, no Amazon, e é só de áudio, que eu sou velho. Tem meu amigo que tu sabe que eu sou bem velho, eu não tenho nada de jovem, tenho 22 anos, não tenho nada de jovem. Então, ouça somente, não assista, não tem vídeo. O podcast chamado Reset Cash, que é justamente isso que a gente está fazendo. Não é para doutrinar ninguém, não é para ensinar, é uma conversa gravada. Nesse caso aqui é filmado. Então, são opiniões. Então, tendo dito estas questões, na minha única e exclusiva opinião, o resultado desta influência é uma igreja fria, né? Há quem acredite, há quem defenda que o secular na igreja pode ter seus lados positivos. Tem pastores, inclusive, antes de vir para cá, eu estava ouvindo o Marco Teles, super referência, muito bom como um ministro, um cantor, né? Falando sobre a música secular na igreja. Tem quem defenda, né? Eu não estou aqui para dizer que eles estão certos ou que eles estão errados, mas na minha opinião, o secular na igreja pode nos deixar um pouco frios, né? Pode deixar a gente sem temor, pode deixar a gente sem discernimento, sem saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Eu tenho, inclusive, um exemplo para te dar. Tem filmes que mostram um pouco da igreja nos Estados Unidos, e esses filmes mostram que tem um costume lá que é diferente, cantar músicas seculares na igreja. E a gente percebe que quando se tem as músicas seculares na igreja, não tem um impacto com a música que é um louvor de fato. Porque já se ouviu de tudo, já se falou de tudo, né? Já cantou Michael Jackson, já cantou Whitney Houston, né? Já cantou Jessie J, e não se tem um impacto daquilo que é para Deus, que é empírico, né? Por quê? Porque não tem mais discernimento, não tem mais critério, faz-se o que quer fazer. Então, quando a gente permite que o de fora, que o diferente, que o secular entra na igreja, a gente está dizendo que o que é para Deus, para nós não é exclusivo. Para nós não é diferente, não é uma referência. Porque se entra qualquer coisa, o que a gente produz não é diferente. Você entende isso também? Você concorda? O que você acha? Então, Matheus, assim, o que acontece? Eu concordo com a visão de que a influência secular na igreja, ela torna a igreja uma igreja fria, entendeu? Eu concordo porque qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja, quando a gente fala da igreja na terra, o maior propósito da igreja é propagar o evangelho. E quando a gente traz o secular para dentro da igreja, a gente já está tirando um pouco do principal. Porque esse propósito é propagar o evangelho. Se eu trago o mundo para a igreja, eu tiro um espaço do evangelho, eu tiro o espaço de Deus e coloco um pouquinho do espaço do mundo. Uhum. Então isso já tira um dos papéis principais da igreja. Além de que quando a gente fala sobre a igreja, a igreja é física, tá? Tô falando templo. A gente fala sobre um lugar voltado para cultuar a Deus.
Eu me entendo assim. E o culto nada mais é do que uma entrega a Deus. Eu vou pro culto não é para satisfazer a minha vontade. É bom a gente ouvir Deus falar. É bom a gente ver Deus falando que vai dar, que vai fazer, que vai operar. Só qual é o propósito principal do culto? É a gente entregar algo para Deus. Então, quando eu trago o secular, aquilo que é do mundo, para dentro da igreja para me satisfazer, eu estou tirando essa visão de que eu estou lá para poder entregar tudo para Deus. Eu estou querendo satisfazer um pouco de mim ali. E o propósito não é esse. O propósito é entregar o principal para Deus. Entendeu? Eu tenho um carinho por uma influenciadora chamada Senhorita Bira. Assista a Senhorita Bira, uma influencer de esquerda. Ela faz vídeos de política, voltado para política, gosto muito. E ela comenta que ela não consegue enxergar a diferença entre o secular e o gospel, ô Gabriel. E eu tenho a impressão de que se a gente permitir que entre esse tipo de conteúdo, esse tipo de música, esse tipo de dança dentro da igreja, a gente vai sofrer a mesma coisa que a Bira sofre, que é não conseguir perceber a diferença. E a gente vai ficando um pouco frio, sabe? Porque se a gente permite que tudo entre, tudo tem um lugar no nosso coração, tudo tem influência na nossa mente, Deus não tem mais exclusividade. E se tem uma coisa que Deus preza, é exclusividade, né? Eu acho muito perigoso, Mateus, a liberdade. A liberdade dentro da igreja é uma coisa muito perigosa. Eu digo por vivência própria, algo que eu vivi, algo que eu enfrentei. Quando a gente está na igreja, a gente tem algumas regras, porque cristianismo é isso, é seguir regras. Acho que toda religião tem regras, né? Embora o cristianismo ele tenha muitas regras, toda religião tem regras. E a gente está lá para seguir as regras que a nossa religião, que o cristianismo impõe. Coloca lá pra gente. A gente tá lá para fazer isso. Mesmo que seja contra a minha vontade, contra o meu querer, mesmo que seja algo que eu não quero fazer, se eu tô lá, eu tenho que seguir aquilo que a Bíblia diz, que é as regras que são impostas pelo próprio Deus para o cristão. E assim, o que acontece? É perigoso quando a liberdade entra, porque eu começo a quebrar regras. E até no meio da sociedade, quebrar regras é algo que traz perigo muito grande. Quando eu começo a deixar a liberdade entrar, primeiro eu quebro uma regra por causa da liberdade. Depois eu quebro outra. Depois eu quebro outra. Depois eu quebro outra. E a sequência não para. Né? A sequência não para. Eu vou quebrando regras, até que chega um momento que não tem mais nenhuma regra que eu cumpra. Para mim, esse é um grande perigo de deixar a influência secular tomar conta da igreja. Eu não conseguir mais obedecer às regras que foi imposta, porque a maioria das regras da Bíblia é contra aquilo que a secularidade, né, aquilo que o mundo ele propõe. A maioria por exemplo, hoje a gente tem músicas que propõem o adultério. A Bíblia é contra. A maioria das músicas hoje que está estourada na mídia, com mais de 10 milhões, bilhões de visualização, são músicas que apoiam a droga, apoiam o tráfico, apoiam a fornicação. E tudo isso, a Bíblia é contra. Entendeu? E se a gente deixar essas coisas entrarem dentro da igreja, daqui a pouco a gente não está mais seguindo as regras que Deus impõe. E como você falou, Deus, de certa forma, acho que possessivo não é a expressão certa, mas Deus ele gosta de ter prioridade. Exclusividade. Deus gosta de exclusividade. A gente vê o povo de Israel. Quando o povo de Israel foi tirado do Egito, o povo de Israel foi para Canaã. Aí lá em Canaã, o povo de Israel estava cercado por pagãos. Estava cercado por gente que vivia no politeísmo, que é o culto de adoração a vários deuses. O povo de Israel estava cercado por pessoas que tinham como cultura se cortar, tinha como cultura marcar o seu corpo, tinha como cultura adorar deuses que de infinidade de tipos, deuses que eram metade peixe, deuses que eram metade mosca, deuses que eram animais. E Israel está lá no meio desse povo, nesse tempo, no meio de um monte de gente com essa cultura. E Deus diz assim, vocês não vão ter vários deuses. Esse costume aqui que eles têm uma sacerdotisa, vocês não vão ter. Essa cultura deles de ter um rei humano, né? Porque a princípio o homem não viveria no moniteísmo, né? Que na monarquia, que é o rei, o homem a princípio viveria naquilo que nós chamamos de teocracia, que é o governo de Deus sobre o homem.
E Deus está dizendo, ó, vocês não vão ter um rei igual os outros homens têm, um rei humano. Vocês não vão adorar vários deuses igual ele. Deus sempre foi, muitas vezes, a maioria das vezes, na contramão e sempre pediu uma exclusividade do homem. Sempre. Só que a gente, nesse sentido, se permitir adentrar essas outras questões, essas outras culturas, a gente perde essa exclusividade para Deus. Então, voltando para a Bíblia um pouco, a gente vê, por exemplo, Moisés orando, e enquanto Moisés está orando no monte, lá embaixo, o que os outros estão fazendo? Adorando. Estão adorando a outros deuses, estão levantando. E quando Moisés volta, fala, rapaz, o que vocês estão fazendo? Isso aí é interessante, desculpa até te cortar um pouquinho, porque isso daí, na época, foi a influência secular. Foi a influência do ambiente que eles estavam vivendo. Eles estavam adorando bezerros, por quê? Porque eles saíram do Egito. E lá no Egito era costume. É a referência do que eles têm. É isso aí, entendeu? Né? Então eles estão ali pegando o costume secular e estão trazendo para dentro. E Deus sempre foi contra. Entendeu? Vai continuar trazendo então, pra gente aí. A gente são só exemplos ilustrando o que a gente está comentando. Se a gente permitir que aconteça essa entrada do secular na nossa vida, seja no religioso, né? Seja dentro dos ministérios, das igrejas, dos nossos cultos, acontece o que aconteceu nessa questão de Moisés vendo o povo adorando e o resultado não é positivo, né? Normalmente o resultado é super negativo para entender por que se faz isso, né? Então, quando, nesse exemplo, por exemplo, quando eles levantam um bezerro de ouro, quando eles começam a adorar outros deuses enquanto Moisés está orando, é porque eles achavam que Moisés tinha abandonado eles. Então, a gente começa a entender que, se a gente permitir que dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos cultos, entre o secular, é porque Deus não é mais o suficiente. Então a pergunta é, será que Deus deixou de ser suficiente para nós procurarmos o Caetano Veloso, lá do lado de fora, para a gente procurar o Chico Buarque para cantar para a gente sobre Deus? Ele não é mais suficiente, é isso? Os ministros, os profetas, os homens, as mulheres de Deus, levantados por Deus, não são mais suficientes? É uma pergunta que a gente precisa se fazer ao se perguntar se o secular tem que ter lugar na nossa vida, né? Será que as mensagens voltadas para a Bíblia não são mais suficientes? A gente quer trazer para dentro influências que acreditam que a Bíblia é só mais um livro, né? A gente passou esse mês passado, aí, retrasado, uma fala de um influencer que era: a Bíblia para mim é um livro como qualquer outro escrito, como se fosse uma história infantil. É uma fala dele que gerou problema. Mas ele representa milhares de artistas. E a gente quer trazer esses artistas para dentro da nossa igreja. Né? Então, é muito problemático permitirmos a influência, o secular dentro da igreja, a música secular, a dança secular, que a dança também entra, a gente nem percebe, né? Mas a dança também influencia para o lado negativo. Não sei nem se você concorda com essas questões. Não sei. Gabriel é um pouco liberal, gente. Vocês estão aí. Gabriel é um pouco liberal, eu acho que ele permite, sim, essas coisas seculares. Meu pastor, a palavra que ele está usando não é de Deus, não, tá? Sou baseado na doutrina e no costume da Assembleia de Deus. Assim, Mateus, o que acontece? Aí tem gente que acha bizarro. Tem gente que olha, mas eu não tô levantando bezerro de ouro. Eu não tô levantando. Mas na época, qual era o auge na época? O auge era estátuas. Era bezerro de ouro, era homem que era metade homem, metade peixe. Na época, o auge era isso. Hoje, qual é o auge do secular? Muitas vezes é a música. Né? Alguns, assim, muitas vezes é a música. A gente, eu não estou trazendo o bezerro de ouro para dentro da igreja, mas estou trazendo a música. Eu não estou trazendo o bezerro de ouro para dentro da igreja, mas estou trazendo um costume mundano. Um costume pagão. A vida liberal, né? Eu estava conversando com um pastor muito próximo, um pastor muito amigo, e ele dizia para mim que eu conheço alguns locais que pode fazer tudo que pode fazer fora. E a gente vai percebendo que esse tipo de costume vai popularizando. Olha, em tal igreja não pode, na minha pode, né? A Bíblia diz para não fazer, a Bíblia não diz nada em específico, a Bíblia não tem nada escrito em específico, aqui pode. A gente vai percebendo que é isso que você falou. Os bezerros não são mais bezerros, né? São outras coisas. O bezerro, às vezes, é o meu celular, que tem acesso à internet, traz acesso para o mundo todo. Eu posso, aqui do celular,
falar com alguém que está em outro país. Eu posso acessar do meu celular, né, coisas que não necessariamente voltam a Cristo. Então o bezerro não é mais bezerro não, cara. O bezerro é um iPhone, é um Samsung, o bezerro é um fone, que no fone a gente escuta de tudo, né? Então isso que você falou, não quer dizer que você acabou de instalar um bezerro de ouro dentro da sua igreja, mas talvez você esteja percebendo que se pode fazer coisas que você nem acredita. Mas para não perder jovem, para não perder membro, você acaba permitindo. Então fica um pouco mais liberal só para não perder pessoas. E o secular vai entrando sem perceber. Tem essa ainda, né? E quando o secular entra sem ninguém perceber? Né? E tipo assim, Matheus, e dá certo. Dá certo. Por que dá certo? Dá certo porque o homem procura conforto. É normal do homem procurar algo que eu me sinta confortável naquilo. Quando você vai numa loja de, por exemplo, uma loja de colchão, você tendo uma condição financeira boa para comprar o colchão mais confortável, é o colchão que você vai comprar. Se você for, por exemplo, numa loja onde venda móveis, você vai comprar um móvel que te traga mais conforto. E quando a gente traz pro âmbito espiritual, não muda. As pessoas buscam procurar a igreja que traz mais conforto para ela. Se ela olhar e ver, pô, aquela igreja libera isso, eu gosto de fazer isso. Aquela igreja libera aquilo, eu gosto de fazer aquilo. O que eu vou fazer? Eu vou procurar aquela igreja, porque é confortável. É confortável não precisar negar as minhas vontades. É confortável eu não precisar rejeitar algumas coisas. É confortável. Então, o ser humano, tendo isso em mente, esse costume de sempre buscar aquilo que é confortável, acaba indo. Aí no final de tudo dá certo. Só que, no final de tudo não, me perdoa. Ao decorrer dá certo. Só que no final não vai dar certo. Porque, como eu mencionei aqui, eu volto a repetir, a Bíblia, ela muitas vezes vai contra as nossas vontades. Melhor é o fim das coisas, né? Então não é porque tá dando certo agora que vai permanecer dando certo. Então o melhor é o fim das coisas. Tem coisa na nossa vida que vai começar super bem, que vai dar super certo, mas um belo dia a gente vai levantar e vai ver, rapaz, eu fiz o caminho errado, não deveria ter feito dessa forma, e vai ver que as coisas estão desandando. E talvez, Gabriel, seja bom algumas coisas desandar, né? Porque se der tudo certo e a gente fazendo da forma errada, no final não vai ser bom pra gente. Então é bom que no meio do caminho haja algum percalço, para que a gente possa parar e olhar o caminho que está sendo feito. E se necessário retornar. Não tem problema retornar, não tem problema perceber que está errado, voltar, não tem problema nenhum. O problema é chegar no final e perceber que fez tudo errado e não conseguir voltar. Né? Então a gente vive hoje uma realidade que é completamente contra o que Jesus pregou. O que Jesus pregou? Quem quer vir após mim, olha que legal, negue-se a si mesmo. Aí você faz o quê? Você toma a sua cruz e aí sim, ó o passo a passo que ele dá. Você quer vir? Primeiro você tem que querer, né? Você tem que ter o desejo, tem que ter o amor por aquilo, por aquele projeto, investir no projeto e dizer, não, eu quero. Né? E após isso, você vai se negar, você não vai fazer o que você quer, você não vai fazer o que você gosta, o que te agrada, né? Conseguiu fazer isso? Aí sim, você pode tomar a sua cruz, dizendo que não é tão tranquilo assim, e enfim, você pode seguir, né? Então, quando a gente só quer fazer aquilo que nos agrada, a gente está indo contra o que Jesus pregou a sua vida inteira. Então, a gente tem que começar a olhar para a nossa vida e entender que, poxa, talvez não vai me agradar agora, mas é o que Cristo quer para minha vida e lá na frente vai dar certo, porque eu estou fazendo o que Ele quer. Contra o que Ele pregou e contra o que Ele viveu. Sim, sim. Porque eu tive até recordação aqui no momento que Jesus ele estava no Getsemane e na oração ele olhou para Deus e disse, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Passa. Ele expressa a vontade de não querer viver aquilo. Só que aí ele lembra que ele está ali para servir. Aí ele diz, mas todavia seja feita a tua vontade. Tipo assim, eu não quero, vai ser difícil, vai ser complicado, mas é melhor fazer a tua vontade do que fazer a minha. Por quê? Porque Cristo é Cristo e Cristo tem a mente e o entendimento de que a vontade do Pai, a vontade dele é melhor do que muitas vezes a nossa vontade. E o legal é que acredita-se que nesse texto é um momento em que ele está soando sangue, né? Então ele está sofrendo a beça ali, a saúde dele já está debilitada, o psicológico dele já está debilitado. E então quando ele externa, se for possível, afasta, é porque ele está sofrendo debilidades naquele momento. Só que ele entende, olha, eu não estou tão bem de fato, mas, todavia,
seja feito o quê? A tua vontade. Né? Então é bem isso que a gente está falando. Não necessariamente vai nos fazer bem de pronto, mas o propósito é sempre maior do que a dor do percurso. Né? Então, talvez seja doendo, talvez seja problemático, talvez a debilidade queira nos fazer parar, mas o propósito final em Cristo é sempre o melhor. Certo? Mateus, para a gente já estar caminhando para o final, falta 10 minutos para a gente poder encerrar o programa. E agora, opinião sua. Como a gente falou, é um bate-papo, aqui não tem nenhum grande teólogo, embora a gente estude, a gente ame a Bíblia, a gente ame a palavra. E acredito que a gente está falando aqui tudo baseado na palavra de Deus, tenho certeza absoluta disso. Na sua opinião, o que a igreja pode fazer para vencer a influência secular que ela tem vivido nos dias de hoje? Essa acho que vai ser a minha resposta mais curta. Mais curta. Na minha opinião, para a gente conseguir voltar, né, para a gente conseguir parar de ser influenciado, nós só precisamos, é muito simples, voltar ao início. É só isso. Como assim? O que é errado, o que é certo, o que a Bíblia condena, e o que a Bíblia não condena, então está liberado. Então, na minha opinião, é a resposta mais curta para que nós possamos, né, colocar as coisas no lugar. É só voltar para o início, não ter medo de proibir, né, não ter medo de dizer a verdade. Claro, estou dizendo isso para liderança, não é eu que vou chegar, apontar o dedo pro Gabriel, você não vai fazer. Não, não é tem isso. Tem gente que acha que... eu ouvi alguém falar uma vez, eu sou vaso de conserto. Não. Assim, não sou eu com conserto, mas é liderança, gente. Liderança. Ó, respeite a sua liderança. Você que é obreiro, você que é diácono, você que é membro, a autoridade na igreja está na mão do seu pastor. Em nome de Jesus, respeita a liderança. Isso daí. Então, para finalizar, né? É isso. Certo é certo, errado é errado, e tudo voltado para sua liderança e para Cristo. A sua liderança certamente está sendo direcionada por Deus, né? Então, se a liderança diz que sim, tudo bem, né? Mas se a liderança diz que não, gente, vamos voltar ao princípio e entender. Tem coisas que nós vamos querer fazer, vai parecer que é bom, mas não é. Então, quero furar o nariz, né? Polêmico, tem lugares que pode. Eu acho bom a gente dar ênfase, que você disse, se a sua liderança diz sim, assim, se diz não. Mas é bom a gente dar ênfase também, leia a Bíblia, tá? Uhum. Porque a gente vê hoje que tem liderança aí que está dizendo que sim, mas está dizendo que sim para aquilo que é antibíblico. Uhum. Então, escute a liderança, mas é claro, leia a Bíblia. Se que a liderança está falando não for contra aquilo que a Bíblia diz, tá? Estude a Bíblia, estude o contexto, se aprofunda, busque mais conhecimento. Se não for contra aquilo que a Bíblia diz, siga. Exato. Então, como eu comentei, era a resposta mais curta possível, porque, na minha opinião, é isso. A gente precisa voltar um pouco ao início. Se você perceber, Gabriel, nós somos jovens, então talvez nós não tenhamos tantas referências quanto os mais antigos, as avós, os avós, mas também vivemos um pouco, né? Então, se você perceber, a nossa geração não vive tantos milagres, né? Tantas vistas miraculosas quanto os avós viram. E se você perceber, o que é diferente? Era mais simples, né? Era mais focado, era menos liberal. E assim, eu creio que se nós voltássemos, é claro que, de novo, é uma utopia a gente conseguir voltar aquilo. Não tinha músico, né? Era pandeiro, mas funcionava, né? Então, se a gente virar a chave e voltar ao início, não tem jeito. A gente vai conseguir dar certo e não vai ser influenciado como estamos sendo hoje, e não vamos viver uma igreja fria. Não que já esteja fria, né? Mas talvez um dia fique, né? Então, se a gente conseguir voltar para o início, voltar para o básico, para o que é Cristo, já era. Vai dar super certo. Eu tive um pastor, você citou aí, eu tive em mente que eu tive um pastor, o primeiro pastor Demétrio Eduardo. Um abraço, pastor. Um homem de Deus, referência. Quem conhece o pastor Demétrio Eduardo sabe da história dele. Que quando eu me converti lá na igreja dele, onde eu congreguei por mais de 5 anos, eu não vi, porque ele já estava um pouco debilitado, já estava se preparando para poder jubilar. Mas o pastor Demétrio era alguém que quem conhecia lá da região, ouviu o nome do pastor Demétrio, lembrava. O pastor Demétrio era alguém usado em cura, o pastor Demétrio era alguém usado em libertação. O pastor Demétrio já foi usado para orar alguém basicamente morto no chão da igreja levantar.
Pastor Demétrio já foi orado para alguém vomitar câncer no meio do culto. Quem conhece o pastor Demétrio Eduardo sabe disso, conhece a história dele. O pastor Demétrio Eduardo, na época que ele era pastor, realmente na época que essas coisas aconteciam, o costume era muito rígido. Era naquela época ainda que os pastores usavam aquele chapéu de palha, não sei se você já ouviu sobre isso. Pastores usavam um chapelão ainda, né, ao chegar na igreja. O costume era muito rígido. Na época não podia ver televisão. A gente hoje fala, bobeira. Mas isso tem uma influência muito grande. Por quê? Ele me contou, pastor Demétrio, qual é o segredo para ser usado igual ao Senhor? Aí ele, meu filho, ora e lê Bíblia. E se a gente pensar, mas a televisão é um problema? Não, mas o tempo que a televisão tira da gente é um tempo que a gente podia estar estudando a Bíblia. Se a gente parar para perceber hoje, a gente normalmente trabalha aí, vamos dizer, 8 horas por dia. 8 horas por dia a gente trabalha, 8 horas por dia a gente dorme, dá 16 horas, sobra quanto tempo? Me ajuda na matemática que eu sou ruim. Dá 8 horas, sobra 8. Sobra 8. Nessas 8 horas, a gente passa pelo menos aí, quando a gente, vamos dizer que a gente vai ver uma série, a gente passa pelo menos aí 4 horas vendo uma série. Mais 3 horas mexendo no celular. Aí tem gente que tira 1 hora para orar e ler Bíblia. Aí quer que aconteça milagre. Só que se fosse igual antigamente, não tivesse o celular, o que a gente ia fazer nessas 8 horas? Orar, fazer jejum. Só que o que acontece? Acabou a tecnologia, infelizmente, não sou contra a tecnologia, gente. Mas a tecnologia, ela tem uma influência... contra que tem um celular aí bom, né? Mas 3 câmeras quase. A tecnologia, ela tem uma influência muito grande de verdade, na falta de espiritualidade na igreja no dia de hoje. Não sei se você concorda com isso, Matheus. Concordo, a gente até comentou sobre. A tecnologia virou essa chave, principalmente para a juventude, né? Porque, graças a Deus, os obreiros não são assim, né? Normalmente é a juventude e alguns outros adultos, né? Tem um pouco de vício na tecnologia e acaba nos influenciando muito negativamente, né? Mas talvez não desapegar da tecnologia, porque vai ser muito difícil, mas por que não usar a favor? Né? Que é o caso do podcast, fazer algo voltado para Deus. Então tem alguém no celular conseguindo assistir um podcast cristão, né? Ou em alguns casos ler Bíblia no celular, ver pregações, né? Estudar. Mas normalmente não acontece. Não é o que acontece. Né? Hoje o celular é uma máquina de estudo. Antigamente as pessoas não tinham acesso às informações que a gente tem acesso hoje. É perigoso, mas é bom. É ótimo para a gente poder se atualizar mais. Gente, esse foi o 3º episódio do Pode Proclamar. A gente já está indo para o final. O Matheus vai dar as considerações finais, tá bom? Vai agradecer quem tiver que agradecer, vai falar o que tiver de falar. Logo após a câmera vai voltar para mim, que eu vou dar um encerramento no programa. Matheus, fica à vontade, considerações finais. Minha consideração é bem simples, bem rápida, é agradecer ao Gabriel pelo convite. Como eu já comentei, é uma conversa, não é uma doutrina, não é um líder falando, né? Sou membro da Monte Santo, pastor Clesson, então tenho liderança, não sou um líder falando aqui, então é mais voltado para uma conversa informal, gravada, né? Mas queria agradecer meu amigo pelo convite e, se precisar, tô aqui. Quem quiser me seguir, Barcelos com 2 L's, Mateus 1, acho que vai estar aí no vídeo, né? É só seguir e continue assistindo o Pode Proclamar. É isso aí. Gente, agradeço vocês por estar aqui mais uma noite. Um abraço a todos vocês, tá? Não esquece de curtir o vídeo, compartilha, tá bom? Salva, ativa o sininho do canal e a gente vai estar aí junto na próxima semana. Um abraço, hein? Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.